Mas é importante estar aqui, esse sermão, esse estudo que nós vamos ter juntos aqui. É aquele tempo de preparação para essas 2 semanas de recesso e também para o começo do ano, para as festas. E é um tempo para mim muito importante como pastor da igreja, por isso eu estou aqui com vocês. Vou pedir que você pegue o seu celular e você vai fazer algo que é para você, não é para mais ninguém, não precisa nem mostrar. Claro, você vê como é a dinâmica do seu casamento, não precisa, mas é individual, não é para você ficar mostrando para ninguém, não precisa. Você vai colocar em algum lugar que você anota, manda um zap para você, se quiser mandar em código, pode, né? Mas é para você. Tem talvez bloco de notas, alguma coisa assim. Você vai colocar aquela situação na sua vida, na sua família, aquilo que, obrigado filho, que está te colocando aí, aquilo que mais te incomoda nesse momento. Isso é para você, nós não vamos queimar seu celular depois, fica tranquilo. Vai para uma fogueira, que vamos jogar, não, nada disso. Diga, doutora Deise. Anota um pedaço de papel. Então, tem um papel aqui, João, se quiser pegar para a doutora Deise aqui, tem papel na minha mala. Se precisar de papel, a gente dá. Se bugou seu celular, o analógico funciona, né? Ó lá, a gente vai conhecendo os irmãos, né, de outras gerações. Mas você vai colocar aquilo que mais te incomoda, que é aquela situação que você gostaria de alguma forma que se resolvesse, aí nas mais diversas áreas, se tiver mais de uma, põe mais de uma, mas coloca isso, a gente vai, no sermão, na conversa, a gente vai voltar a essa situação aplicando o texto algumas vezes. Então, sei lá, problema em casa, trabalho, família, saúde, algum pecado, alguma coisa. Você coloca aí aquilo que mais te incomoda para a gente voltar. Então, vou dar um tempinho para vocês aí. Enquanto isso, eu vou tomar minha aguinha aqui. Você vai colocando aí, eu quero começar. Lembrei desses dias uma musiquinha que a gente cantava em acampamento, talvez a gente possa cantar no nosso, que ela é assim, ó. Pouco a pouco, cada dia, pouco a pouco, enquanto me guia, Cristo transforma-me. Transforma-me, querido Cristo, já não sou mais. No acampamento fazer assim: o que eu antes fui, e vendo a mudança, tenho a confiança que um dia perfeito eu serei. Quantos conhecem aqui? Uma galerinha conhece, né? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, esse processo de mudança, de transformação, que como a musiquinha diz, é pouco a pouco. E eu quero trabalhar a ideia de que de fato nós vamos caminhar rumo a uma melhora, a uma perfeição, mas eu quero trabalhar o processo. Talvez em algum momento da conversa aqui a gente trabalhe o objetivo final, mas eu quero trabalhar com vocês esse processo que para nós que somos crentes termina numa parecência, numa semelhança com Cristo no final. Parecência acho que não existe, né? É uma palavra que eu gosto de usar, né? Mas eu que inventei, então tá bom, né? E eu quero nessa última oportunidade do ano encorajar vocês, encorajar os irmãos, num texto que tem falado muito ao meu coração, que saiu desse livro aqui que eu quero mostrar para vocês. O texto e a aplicação do texto saiu desse livro. Eu sei que às vezes pega mal o título, tá? Meu cônjuge foi infiel, não é? Então, livraço. Eu li para o mestrado, então não foi, podia ser, mas não foi por nenhuma situação lá em casa, mas na matéria, a última matéria que eu fiz, que lidou com questões de sexualidade, nós lidamos também com adultério e foi nos indicado esse livro e para mim tem sido um livro fantástico. Eu terminei de ler esse livro na quinta-feira, estava lá em Campinas, sozinho numa praça, esperando a Aninha, e ao terminar o livro chorei, galera, chorei sozinho. Veio uma pessoa, me deu R$10 ali. Não. É um livro que fala bastante de adultério, mas a aplicação dele não é só para adultério. É para uma série de situações conjugais, familiares, pessoais. E ele cita o texto que eu vou lidar com vocês hoje
E ele faz uma aplicação em determinado momento aqui, e é a partir dessa aplicação que eu quero trazer algumas reflexões para você. E a aplicação do texto é esse texto aqui que eu quero que você leia comigo. Abra comigo o livro de Tiago, no capítulo 1, versículos 1 a 4. Na verdade, eu vou ficar trabalhando só em 3 versículos. O 1 é só para nos dar o contexto. Então, o livro de Tiago, a carta, a epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 4, vai ser projetado aqui, e eu vou ler para vocês aqui esse texto que tem falado há semanas ao meu coração, não só quando eu li o livro, e eu quis trazer para vocês hoje aqui. Diz assim a carta de Tiago no capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos de Israel, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. E agora o texto de hoje. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse é o texto de hoje. Eu vou lidar com os versículos 2 a 4 apenas. É uma carta que Tiago escreve a judeus que provavelmente tinham sofrido perseguição, naquela perseguição de Atos capítulo 7, Atos capítulo 8, a perseguição que veio depois da morte de Estevão. E a igreja de Jerusalém ela é dispersa, e Tiago, que era pastor na igreja de Jerusalém, ele provavelmente já naquela época escreve uma carta àqueles irmãos tão queridos que ele conhece tão bem, tendo sido pastor deles, e ele escreve para esses irmãos que estão agora procurando um lugar no mundo em que não haja perseguição. Então são judeus que foram perseguidos, estão dispersos no mundo antigo, tiveram seus bens saqueados, eles agora são pobres, são oprimidos e estão sofrendo. Alguns ficaram doentes nessa fuga de Jerusalém e estão sofrendo bastante. E como então é esse processo que eu quero trabalhar com vocês, em que Deus ele vai usar essa circunstância que Tiago vai se referir no versículo 2, como é o processo que Deus usa para lidar com esses irmãos numa situação tão vulnerável. Então eu estou chamando aqui o método de Deus para transformar o seu povo. O método de Deus para transformar o seu povo. E nesse texto, esse método tem 3 etapas, digamos assim, 3 partes. E a primeira etapa está no versículo 2, quando diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Turma, Deus em sua sabedoria estabeleceu que a forma mais comum, mais usual, mais normal dele transformar o seu povo é através de lutas. Essa palavra que é usada aqui, provações, na verdade, normalmente ela é usada no Novo Testamento para significar uma prova ou uma tentação. Eu não vou entrar aqui nas questões teológicas de quando que a gente traduz como prova, quando traduz como tentação, mas esse é o uso mais comum dessa palavra, como por exemplo em Mateus 6, versículo 13, na oração do Pai Nosso, quando ele diz: não nos deixe cair em tentação, é essa palavra provações aqui, só que lá está no singular. Em Mateus 26, 41, quando Jesus está no Getsêmani, ele disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação, a mesma palavra. E em 1 Coríntios 10, 13, texto conhecidíssimo que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa palavra aparece 3 vezes no mesmo versículo, significando aquilo que pode me fazer cair ou pecar. Mas essa palavra é usada no Novo Testamento, eu vou pedir que você abra comigo, também em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Em Apocalipse 3:10, ninguém lida isso como tentação, mas há ali nesse Apocalipse 3:10, existe toda uma teologia feita em cima de Apocalipse 3:10 sobre tribulação, usando essa palavra, quando diz assim Apocalipse 3:10:
Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando essa palavra é usada no Apocalipse 3:10, em vez de significar tanto tentação ou prova, significa também, normalmente o pessoal entende que se refere à tribulação. Inclusive, há pessoas, não é o meu caso, que entendem que se refere à grande tribulação. Então, um período de muitas lutas, dores, sofrimentos, e é usada essa palavra aqui, que aqui no texto é traduzida por provações. E é interessante que o método que Deus usa, então, para produzir em nós a transformação, é um método que lida com provação / tentação e as angústias da vida. Tudo isso junto. Esse é o método de Deus. E eu quero fazer algumas observações nesse texto. Primeiro, o texto diz assim: considerem um motivo de grande alegria. Alegria eu vou trabalhar mais no final. Falar eventualmente aqui e ali, mas no final vai ser a aplicação maior da alegria, ok? Ele fala assim, é traduzido por o fato de passarem. Mas a palavra que está ali em algumas versões é quando. Quando passarem. É interessante que não há nenhuma condicional nesse versículo. Não fala assim, considere motivo de alegria se. Porque a questão não é se a gente vai passar, mas é quando. Tanto é que é traduzida por o fato de. Algo líquido e certo. Vai vir, ou já veio. Você deve ter anotado alguma coisa no seu papelzinho aí. E esse é o método de Deus. Existe um grande conto do vigário hoje, de que a vida nossa deveria ser aquele padrão classe média. Casa própria, barriga tanquinho, carro bom, troco a cada 2, 3 anos, os filhos encaminhados na vida, um salário legal, uma aposentadoria já meio planejada, um cachorro bonito, a gente tem lá, né, filho? Mas casamento à prova de falhas, né? Tem até jeito de falar isso, igreja bonitinha, né? Tudo funcionando. Esse é o sonho da classe média. O problema é que não é esse o método de Deus trabalhar com o seu povo. O método de Deus para trabalhar com o seu povo é, algumas vezes, problema no trabalho, problema financeiro, salário ruim, conflitos no lar, filhos pecadores, bem pecadores, cachorro que descome no tapete, ou no quintal do vizinho, às vezes não sei o que é pior, dependendo do vizinho. Dificuldades na igreja, lutas com saúde e, sejamos honestos, às vezes, tudo isso junto. Até porque o texto diz assim, o fato por passarem por diversas, que pode ser traduzido por várias. Eu quero trabalhar primeiro o várias e depois as diversas. Várias. Primeiro, provações está no plural. Já seria ruim o suficiente, mas o autor ainda coloca várias. E se vocês gostam de ir para a praia, eu tô com uma saudade, turma, de ir para a praia, mas não vai dar para a gente ir nesses 15 dias aí. Eu vou ter que dar um jump na igreja em algum momento ano que vem, né? Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer na praia, né? Eu gosto de fazer esporte, de entrar no mar, mas eventualmente eu gosto de sentar na cadeirinha lá e observar as ondas. Eu gosto de ver frequência, intensidade. Eu aposto comigo, eu devo ser meio maluco, né? Eu aposto comigo mesmo até onde vai chegar a aguinha, sabe? Às vezes você põe a cadeira mais perto, né, para ver se vai molhar e leva tudo embora, né? Mas nessa questão de várias, você já tentou contar quantas ondas chegam em 1 minuto? Elas não param. Algumas são fracas, outras são fortes. Às vezes dá uma paradinha, você fala, parou, até que vem aquele tsunami depois. Isso é uma ilustração dessas várias provações, lutas e tentações. Não para. É frequente, turma. Mas essa palavra é traduzida eventualmente não só por várias, na questão quantitativa, mas também por diversas ou variadas.
Às vezes a gente acha que resolveu uma situação, joia, resolveu uma, mas tem outra acontecendo ali. E eu quero trabalhar um pouquinho agora, sim, de onde veio a aplicação desse livro aqui. Sempre que eu lia esse versículo, eu entendia essas provações como aqueles elementos da vida que eu não tenho controle. Por exemplo, um acidente. Caiu, bateu o carro, capotou o carro. Um câncer. Recebe a notícia ali, um exame, uma perda financeira, uma multa da Receita. Até que talvez tivesse algum controle, não sei. Mas se a gente começar a perceber que se provação é tudo aquilo que prova a nossa fé, são aquelas circunstâncias que nos colocam em alguma dificuldade, eu tenho que ampliar esse conceito. Não é só as circunstâncias fortuitas que eu não consigo controlar. O que eu estou dizendo para vocês? Você pode substituir a palavra provações por essas circunstâncias, doenças, desemprego, circunstâncias negativas qualquer, mas olha o que eu vou falar aqui, que foi a aplicação desse livro. Talvez a gente deva substituir essa palavra provações também por situações como pecados, rebeldias que cometem contra nós. Aqui ele aplica o adultério de um cônjuge. E achei muito interessante que, ou tentações que eu e você lutamos, que a gente às vezes não consegue vencer. É um longo processo. Talvez situações de abuso, de talvez situações de pecados passados, que você ou eu cometemos, que eu não tenho mais como voltar atrás e fica martelando na minha mente, eu não acredito que eu fiz isso. Talvez, mesmo nas piores circunstâncias da vida, a perda de um filho, a traição de uma pessoa que você confiava, enfim, é nessas circunstâncias que Deus está trabalhando. O que eu nunca tinha pensado é que situações de pecado que me incomodam na minha vida ou do outro, especialmente, estão aplicadas aqui ou podem ser usadas nesse versículo. O texto está dizendo que no processo de transformação, Deus, Ele está de alguma forma aqui coordenando o processo, vocês vão entender os outros passos por quê, não por uma coisa, aconteceu comigo, que estranho. Não, é uma questão de método. É assim que Deus trabalha. É nessas circunstâncias que Deus trabalha. É o que eu chamo das vacinas de Deus. Eu acho que ninguém aqui gosta de tomar vacina. Não é só, nem na gotinha é bom, né? Nem na gotinha. Mas eu me lembro nessa questão de vacina, exame, né? Coisas que nos machucam para o nosso bem. Vacina é meio polêmico, hoje eu vou falar de outra. As crianças, uma das crianças, há muitos anos atrás, ficou doente, era bebezinha, e aí nós fomos levar no médico, então, uma situação que parecia mais grave, ligamos o pediatra e fomos num hospital, em outro era uma coisa que parecia ser mais grave, e nós chegamos num dos hospitais em São Paulo, meus pais estavam com a gente aquele dia, e eu me lembro que nós tínhamos feito exame de sangue em um hospital, fomos encaminhados para outro hospital, chegamos no outro hospital, já no fim do dia, saindo de Atibaia, eram 7 da manhã, eram 8 da noite, e aí a outra médica falou, vai ter que tirar sangue de novo. E eu me lembro que a criança, nosso filho ou filha estava deitado lá, e aí a gente era jovem demais para entender, mas a gente falou, vai tomar uma picadinha, né? Tava lá, bebezinha, e aí amarrou o bracinho, e foi um momento do dia que tava lá sorrindo pra gente. Tava lá deitadinha, sorrindo, e aí o médico amarrou, a enfermeira veio e foi tirar sangue. E dói, né? Não dói? Dói, Patrícia? Não deveria doer muito, mas dói, né? Dói, né? E eu me lembro do olhar
do filho ou da filha olhando, mudou, estava sorrindo. Quando começou, e eu estava do lado, e ela viu, né, viu o enfermeiro falou, como? Aí eu senti, né, como que um pai que me ama deixa eu sofrer essa dor que eu estou sofrendo agora? Você não quer meu bem? Né? Tudo isso, um bebezinho falando. Né? Acabou. Eu não sou normal, né, turma? Naquele olhar ali, assim. Você pode substituir provação por desgraças da vida. Você pode substituir provações por privações da vida, coisas que você poderia ter e não tem. Você pode substituir provações por pecados e dores da vida. Não estou dizendo que o seu pecado é justificável. Eu estou dizendo que as dores e as machucadas do pecado compõem um projeto de Deus de transformar a gente. E você pode substituir por tudo aquilo também que me tenta para me levar a pecar. E talvez você pergunte, mas por que eu? Então por que comigo essa situação que está aí no seu celular? De tantas pessoas no mundo, porque só eu estou enfrentando essa luta. Só que quando eu olho esse texto, meu amigo, eu estou dizendo o seguinte, pode ser que o tipo de luta específico seu seja mais raro. Único não é. Único não é. Mas o que eu posso dizer para você é, se você é filho de Deus e filho desse Deus que é um pai amoroso, essa situação que está acontecendo é o método, é o normal, é o projeto de Deus para trabalhar conosco. E muitas vezes, quando eu especifico demais, aprovações são só circunstâncias da vida, e está tudo bem com a minha saúde, com o meu dinheiro, e eu acho que, então, não é, existem outras circunstâncias que Deus usa também. A imagem que me veio à mente, ouvindo uma música esses dias, você imagina que nosso coração é mais ou menos como um coração revestido de pedra. Ele vai se endurecendo com as circunstâncias da vida, ou vai se endurecendo porque a gente é mau mesmo. E para Deus fazer penetrar, está tudo de pedra, para entrar algumas frestas de luz nesse coração, tem que bater não uma, não duas, não 3, 100, 300, 1000, 1500 vezes para começar a raiar a luz lá dentro desse coração, que está todo revestido da pedra, um coração impenetrável. E esse é o primeiro elemento do método de Deus para transformar o seu povo. Ele prova o seu povo, variadas formas, por muito tempo, e de forma assim, bem considerável e dolorosa. Mas o texto segue e há uma segunda etapa que ele, com as provações, ele quer produzir. E o texto diz no versículo 3, pois vocês sabem, se a gente não sabia, a gente está sabendo agora. Vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A segunda parte vem as provações, e há um aspecto nas provações que lidam com uma constância, com algo que a gente não se livra da forma que a gente gostaria, que é o aspecto da perseverança. Então, nesse método, com as dificuldades, circunstâncias da vida, pecados de alguém, ofensas que a gente recebe e tantas outras circunstâncias que provam a nossa fé, Deus vai trabalhar de forma que essas provações se sucedam e mais. Deus vai trabalhar de forma que as provações se prolonguem. Você se perguntou por que os nossos problemas, às vezes até de um pecado, situações conjugais, filhos, não se resolvem da noite para o dia? Tão simples o outro se arrepender, não é se arrepende. É assim, você muda, se arrepende e aí resolveu. É assim, né? É assim. O mundo é assim, você vai ter uma prova. É uma corrida de 100 metros. Se você terminar, acabou. Não é isso? Nem para correr 100 metros, o indivíduo treina um tiro de 100 metros. Ele treina 1 ano, todo dia, para correr uma corrida de 100 metros. Tudo na vida que produz resultado
precisa de prolongamento. E o grande problema nosso é quando as lutas, elas se sucedem e elas não se resolvem. E é nesse momento que a gente pensa assim, olha, essa situação que poderia se resolver não se resolve. Será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que é de Deus isso? Porque eu vejo na vida dos outros resolvendo. Primeiro que não vê. Não vê. Eu sou pastor, eu posso dizer. Não é assim não. As pessoas não mudam assim. Ah, chegou, conversou comigo na salinha, semana seguinte vem só para me agradecer. Obrigado. Ah, resolveu. Você falou ali, está tudo bem agora. Próxima, né? E aí vem mais uma conversinha de 15 minutos, né? Um zap, eu mando um versículo, a pessoa lê e fala, ufa, era isso que eu precisava, e a vida... Não é assim. Quando eu passo todos os dias pelas mesmas lutas e não vejo progresso, a minha tentação é pensar, eu acho que está sendo assim porque Deus não está nem aí comigo. E o que eu estou dizendo para você nesse texto é assim porque é o método de Deus. Ele não resolve muitas das nossas lutas da noite para o dia. Se Ele quer produzir perseverança, ou a palavra da moda, né? Resiliência, Ele vai prolongar situações que Ele conseguiria resolver assim. Não, ele vai transformar o que para mim é uma dor aguda numa dor crônica. Nesse projeto transformador de Deus, surge aquelas coisas que a gente não gosta, linhas do tempo, cronologias, mudanças graduais, paulatinas, passo a passo, ou como diz a musiquinha, pouco a pouco. Veja, eu não estou dizendo que você não tem que se arrepender do seu pecado instantaneamente, tem que arrepender sim, tem, é errado. E isso deveria acontecer hoje, mas até no arrependimento, para chegar no ponto da mudança, quando eu digo, falo, não aguento mais, eu quero mudar, até nisso há um processo. Se a parábola do filho pródigo é um paradigma para arrependimento, e eu creio que é, ele não chegou no primeiro dia e falou, pai, me perdoa. Houve um processo até Deus colocar ele no ponto do arrependimento. E, embora a parábola seja sobre o pai aceitar o filho, Jesus não tratou naquele momento sobre como é o depois, as marcas que ficaram. E é um texto assim que trata para a gente. O processo de mudança se prolonga com idas e vindas, avanços e recuos. Na academia, essa semana, a gente estava conversando com... Eu vou entregar. Capitão América. Sabia que eu faço academia com o Capitão América? Como que é a história? Vocês que são da Marvel, eu não sou desse universo. Já falei, eu sou Star Wars. Mas vocês que são da Marvel, qual é a história do Capitão América, do filme? Depois eu conto do da academia. Qual que é a história dele? Vocês lembram? Até eu dormi nesse filme, mas essa parte eu vi. Como que ele era antes? Ele era assim, ó, magrelinho, pele e osso. E aí eu não lembro o que acontece, eles fazem um processo lá, né? Foi aí que inventaram o anabolizante, né? Aí viram, sai depois, né? Mas a gente estava conversando com o nosso Capitão América, que não teve a intervenção química. O nosso Capitão América na academia é um menino que há 5 anos atrás ele era assim. Certo, Glaucio? Certo? Fininho, fininho. Né? Você olhava o menino, você tinha vontade de pegar seu lanche e dividir com ele. Então, não o conheci nessa época, você o conheceu. Esse menino treina 4 vezes por semana, há 5 anos. E, cara, a gente às vezes para o nosso treino e faz assim, ó. Aí as pessoas na rua, todo mundo faz assim. Olha o nível da nossa academia, tem que ir lá, Julinho. Né? E ele fala assim, e a nossa conversa essa semana foi processos de crescer, né? E ele falou, olha, o pessoal olha para mim e fala assim, você toma bomba. E ele fala assim, o cara não vê que eu estou há 5 anos mudando minha alimentação e vindo aqui no Glaucinho puxa ferro. E ele só quer ver o resultado final. Como que você saiu daqui para isso daqui? Não é? E aí foi um longo processo. Turma, na vida espiritual não tem anabolizante não. Se eu
preciso me fortalecer, o processo é treinar duro, dia após dia, e aí semana que vem treina de novo, e aí a festa de fim de ano cai um pouquinho, e aí vai e começa de novo. Porque o texto diz, olha lá, a prova da vossa fé, da ideia de uma constância, é isso que produz a perseverança. Turma, é por isso que, por exemplo, nesse método a gente vê que Deus está controlando esse processo, mantendo as lutas, mantendo a tensão. E é por isso que a teologia da prosperidade e teologia do coaching são tão prejudiciais. Nem precisamos falar muito disso, que quem vai atrás dessas coisas merece. Mas na teologia da prosperidade, a ideia é o seguinte: se eu tenho fé em Deus, tudo se resolve. Na teologia do coaching hoje, deram um passo a mais, e o passo é pior, conseguiram piorar. Na teologia do coaching se eu tenho fé em mim, tudo se resolve. Essa foi a mudança. Mas o que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: se eu confio em Deus, muita coisa não se resolve. Ou mais, quando as coisas não se resolvem ou demoram para se resolver, eu deveria lembrar que Deus continua no processo. Para correr no lago, eu até estava conversando com o Sérgio Askines, e Sérgio, eu não apliquei ainda, tá? Eu comprei o tênis, é bom, viu? Muito bom. Depois eu vi um outro que chama Nairobi, como eu morei em Nairobi, eu queria comprar o outro, mas enfim. Eu falei para o Sérgio, comprei um tênis de corrida, eu vou correr. Eu já tinha um esquema, já fiz uma vez, mas funciona. Teve uma época que eu cheguei a correr 3 voltas no lago. Para mim é bastante. Quantos aqui acham que conseguem correr 3 voltas no lago? Andrés, Jonathan, Sérgio, Felipe. Eu não quero conversar com vocês não. Deixa eu falar, quem não consegue? É nós, turma, tamo junto. Mas deixa eu explicar para vocês aqui. Se eu fosse hoje, faz 4 anos atrás, eu estava correndo 3 voltas no lago. Como que eu comecei? Sabe onde tem ali a quadra de tênis? Sabe? Todo mundo sabe mais ou menos ali? Que é a parte que não está asfaltada. Então eu começava caminhando rápido, corria ali. Por uma semana eu fazia isso. Depois, segunda vez, segunda semana, eu ia até ali, começava a correr ali e ia correndo até a trilhinha. Por uma semana. Depois, na terceira semana, eu já corria meia volta. Eu marcava meia volta e corria. Na quarta semana, eu corria uma volta inteira. Depois de umas 3 semanas correndo uma volta, eu começava o processo da segunda volta. Correndo meia por uma semana, uma volta e meia por uma semana e depois 2 voltas. Até cheguei às 3 voltas. Aí um dia eu tomei um tombo na frente da minha família e parei. Mas enfim, isso é outra história. Para você correr 3, 5, 11, 18, né? Tem os doidos aqui da igreja. É esse o processo de Deus, não é no primeiro dia. Ele vai treinando a gente com lutas, às vezes cada vez maiores, ou em áreas diversas, ou constantes e tudo mais. Porque esse é o método de Deus para transformar o seu povo, trazendo provações e prolongando as provações para produzir perseverança. E eu quero já caminhar para o fim, olhando aqui a última parte do processo, que está no versículo 4, que é a última etapa desse processo, que é trabalhar agora as questões da perfeição. O texto diz assim: e a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E eu estou usando a palavra perfeição porque ela não aparece na nossa versão aqui, mas essa palavra grega que é usada para completa e para maduros ou íntegros, essa palavra eventualmente é traduzida por perfeição. Então fica tudo bonitinho com P, né? São as provações, na sua prolongação, que produz perseverança, com o objetivo final da perfeição, que o texto trata como um ciclo que vai caminhando para algo bem completo, perfeito, sem faltar nada. Essa ideia de harmonia. Então, com as tribulações variadas e as tribulações constantes, e as tribulações e as provações que se prolongam, olha essas características variadas, constantes e prolongadas,
Deus começa a tratar cada um de nós de forma mais completa ou íntegra. O que eu estou dizendo, turma? Nós somos uma unidade, né? Uma unidade com alguns aspectos, aspecto material, corpo, aspecto não material, alma / espírito. Mas as questões que envolvem cada pessoa como um todo, elas são vinculadas, turma. A forma como eu como está ligada à forma como eu oro. Quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quando, às vezes, eventualmente, por exemplo, pega um ladrão de banco, vai na casa dele, é muito comum encontrar questões de pornografia ou de problema moral ali. Porque quando vão prender o cara, ele não saiu só na parte de ladrão de banco, ele também tem outros desvios. E Deus quer trabalhar conosco, turma, de uma forma completa. Caráter, vida cristã, vida familiar, a nossa vida ética, a nossa vida moral. Não é à toa, por exemplo, que quando a Escritura fala de fruto do Espírito, ela fala no singular. É um todo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É um pacote. E sabe como que a coisa acontece? Esse amadurecimento, ele precisa ser completo. É mais ou menos como acontece na minha e na sua fruteira, né? Às vezes o rapaz que vende fruta lá fala, eu quero banana. Ele fala, você quer como? Ele fala, eu quero um pouquinho da verde e um pouquinho da madura. Aí abacaxi, eu pego um verde e um maduro, né? E deixo tudo na fruteira. Acordo no dia seguinte. Você fala, eu vou pegar do maduro e vou esperar para pegar do não maduro, certo? O que acontece no dia seguinte? Está tudo maduro. Você fala, qual que era a banana madura e qual que... Já está tudo preto ali, já está com líquido pingando. Você fala, o abacaxi murcho. Você fala, meu Deus, um era verde, outro... Porque há uma tendência de um amadurecimento acontecer de forma mais completa em determinados ambientes e situações. E é isso que Deus quer trabalhar. Eu quero te mostrar duas figuras. Não quero estragar sua manhã. Mas... imagina essa situação aqui, dá uma olhada, Glaucinho, você que é do ramo aqui. O que você achou? O que falta aqui? Pode piorar? O que é ruim pode piorar? Eu quero trabalhar meu bíceps. Então, meu amigo, você só esqueceu o resto, né? É harmônico isso? É harmônico? É bom de enxergar? Hein? Dá um tapinha no ombro desse indivíduo aí, ia ser legal, né? Desculpa, deixa eu sair daqui. O que falta aqui? Falta um trabalho completo. Um trabalho de harmonia. E olha o que o texto diz, sem lhes faltar coisa alguma. Até o Glaucio, né, ele chegou para mim quando eu comecei a academia e falou assim, eu vou trabalhar seu corpo em harmonia. Eu até acreditei, até um dia que eu pensei assim, mas como que ele vai resolver meu rosto, né? Então, não sei se ele já está no lifting lá, fazendo essas coisas lá, mas enfim. Deus vai trabalhar em áreas, turma, que estão mais fracas. Talvez algumas áreas mais fortes, ele vai deixar a coisa esfriar um pouquinho para dar essa composição mais harmônica. Porque esse é o método de Deus, ele produz provações que são diversas, que são prolongadas, que são difíceis, que podem ser circunstâncias da vida, pode ser pecado de alguém, para produzir em nós uma perseverança, uma constância. Então não é algo que some da noite para o dia, porque no fim das contas ele quer o seu filho de forma perfeita, completa e harmônica. E eu quero terminar esse estudo, que é tão simples e curtinho, falando sobre o que eu não falei ainda, que está no versículo 2, quando diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Onde entra a alegria nessa história? Vou pedir que você olhe novamente para aquela situação que você colocou aí no seu celular. Quando você está vendo essa situação que está aí, você pensa assim, no dia em que isso se resolver,
aí sim eu vou estar feliz e aliviado e alegre. Não é isso? Não é nossa tendência? Fala, ó, no dia que isso passar, agora eu posso ficar alegre, vou louvar Deus, obrigado. O que o Tiago está dizendo aqui é o seguinte: essa situação que está aí, que eu não sei qual é, Deus sabe. Não escapou ao controle soberano dele. Quando tudo isso aconteceu, ou começou a vir à tona, ou o que for, Deus continuava no seu trono, coordenando toda a existência de toda a humanidade. E mais, eu posso dizer, a partir da teologia bíblica, que essa situação que talvez te incomode tanto, não fugiu ao amor cuidadoso de Deus. Ele sempre te amou do mesmo modo. A alegria vai estar em Deus, de fato, fazer essa situação, às vezes, permanecer. Porque é ali, trabalhando nessa situação tão difícil, que Ele vai demonstrar o quanto Ele quer o seu bem, te transformando, te dando a harmonia tão necessária. Deixa eu usar uma história para você entender o que eu estou falando. Você imagina a seguinte situação: você leva seu filho ao médico. Eu falo filho, ou pensa, se você não tem filhos ainda, alguém que você ama muito, um cônjuge, um pai, uma mãe. Você leva ao médico e descobre que seu filho está com um câncer terrível. E o médico diz o seguinte: se você não fizer nada, em 2 semanas seu filho vai morrer, e eu posso te dizer, do que eu conheço, não há nada que fazer, não tem tratamento. 2 semanas seu filho vai embora. Como que você sai dessa consulta? Como você sai? Morreu por dentro. Você fala, meu Deus, é meu filho. E o que você vai fazer? Vou procurar um outro médico. Você chega no segundo médico, ele olha a situação e fala, a situação é terrível. Mas eu conheço um tratamento que, olha, é um tratamento difícil, vai envolver cirurgia, quimioterapia de 6 anos, mas nesse tratamento tem 50% de chance de seu filho sobreviver. Como que você sai da segunda consulta? Você sai animado. Você fala, no primeiro você fala, ia destruir a vida do meu filho. Agora eu tenho 50% de chance. Já sai animado, com 50%. O que o texto está dizendo, turma, é que você está numa situação difícil, muito difícil, vida complicada, essa situação que você colocou aí no seu celular, mas a boa notícia é que essa situação, ela é um tratamento, não com 50% de chance de sucesso, mas sendo Deus que colocou essa situação, é um tratamento com 100% de chance. O texto diz, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros. É isso que Deus está fazendo, é esse o tratamento que Ele está te dando, ou me dando, para produzir a transformação que Ele quer. É dolorido, mas eu tenho a esperança que no final vai dar tudo certo, porque é Ele que está produzindo. E esse é o método de Deus para transformar seu povo, através das provações prolongadas para produzir perseverança, e ao fim Ele quer trazer a perfeição. Nós vamos ter o fim do ano, daqui a pouquinho eu vou orar, vamos terminar o nosso ano. A maioria de vocês não vai se ver nessas semanas. É o tempo de você dar um abraço no seu irmão, seu amigo, desejar muita saúde, muita paz, sucesso, não sei. Pode desejar. Eu também desejo isso para mim e para você. Mas eu sei que esse desejar talvez não seja o que Deus tem para mim e para você. Talvez o que Deus tenha para mim e para você é um Natal em que os problemas não vão sumir, as situações não vão passar, mas um tempo de fim de ano em que eu sei que Deus está no controle desse processo para produzir nestes 3 passos a transformação que Ele
quer e precisa produzir em nós. Deus está nesse processo, turma, Deus está nessa situação que você colocou aí. É isso que eu tinha para mim e para você, vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor sabe como eu na minha vida clamei por situações pessoais, familiares, ministeriais, lutas, tentações, tantas vezes pedindo o seu livramento. E cada irmão e irmã aqui talvez tenha feito isso da mesma forma. E o que nós sabemos é que o Senhor ouviu a nossa oração. Mas o que nós nem sempre lembramos é que ao ouvir a nossa oração, o Senhor quer produzir algo maior do que um mero livramento. Deus quer produzir em nós uma transformação que termina com a perfeição, com aquilo que é completo, que é a sua obra em nós. E o que eu peço para mim e para os meus irmãos é que, claro, se é do seu plano amoroso nos livrar das tribulações, aceitamos isso em paz. Mas se o Senhor tem para nós a manutenção das nossas lutas, para nos colocar dia a dia de joelhos, lembrando da sua graça e do processo transformador, eis-nos aqui, Senhor. Queremos ser parecidos com Jesus e é parte do processo, muitas e muitas vezes, uma longa luta em casa, na igreja, no trabalho, nas finanças, na saúde, da forma que o Senhor melhor desejar. Nos dá um fim de ano, então, Senhor, não de buscar alívio, mas buscar a confiança de que o Senhor está no processo de mudar o seu povo. Obrigado por nossas lutas, que é a nossa esperança de que o Senhor está de fato trabalhando em nós. É que eu te peço, te agradeço em teu nome. Amém.